Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de desenho com paisagem. Vamos desenhar aqui uma casa, colocar uma casa aqui mais à frente. Colocar um telhadinho mais aqui à frente dessa casa. Logo mais atrás aqui, colocarei outra casa. Devendo lembrar sempre que, a princípio, nós não precisamos detalhar muito o desenho, tá? Mas tão somente fazer o esboço inicial daquilo que nós queremos, não é? Representar aqui no desenho. Colocar uma chaminézinha aqui nessa casa aqui, nessa segunda casa aqui. Essa outra casa, essa segunda casa aqui e uma casinha mais atrás aqui, tá bom? Esse vai ser o nosso esquema de desenho. Vou fazer uma casinha aqui com um telhado bem alto, ó, bem mais alto. E também uma chaminézinha aqui. Então a gente ignora, tá? Essa primeira casinha aqui. Desenha aqui um capinzal aqui. E aqui como se fora um lago. Vou colocar ainda bem aqui no último plano uma árvore, tá? Vou colocar uma árvore bem aqui atrás. Nada muito bem desenhado não, vamos só esboçar aqui o nosso desenho. Fazer uma montanha aqui mais ao fundo, um monte, né? Mais ao fundo aqui. Então pessoal, fica assim, tá? Toda a nossa paisagem ela se baseia nesse plano. Daqui para cima é o céu. Nós vamos deixar o fundo em branco, então representando o céu, tá? Feito todo o esboço do desenho, nós vamos agora dar uma esfumada aqui com algodão. Nós vamos suavizar aqui a colocação do grafite no papel. Então nós vamos esfumar, ó, e suavizar aqui todo esse grafite que nós fizemos aqui o risco. Logo em seguida nós vamos começar a trabalhar a parte mais ao fundo da paisagem. E para isso nós vamos precisar aqui do papel, né, para a gente apoiar aqui a mão e não borrar a parte aqui do desenho. Então nós vamos apoiar a mão aqui no papel e vamos começar a trabalhar aqui a parte mais ao fundo do desenho. Ou seja, eu vou, ó, com a ponta do lápis, não é? Com movimentos em X, eu vou fazendo aqui, representando aqui esses pinheiros lá no fundo. Você pode acompanhar o movimento do lápis. Eu costumo desenhar assim, mas como nós estamos aqui tentando explicar para você em vídeo aula, então eu procuro colocar o lápis com a ponta bem livre, que é para você ver aqui os movimentos do lápis, né? E assim você consegue entender o sentido aqui da colocação do grafite sobre o papel.
Então nós estamos fazendo aqui esses pinheiros, né, mais ao fundo. E não só os pinheiros, mas em todos esses montes aqui de trás nós vamos desenhar, ó, uma vegetação, né, representar aqui uma vegetação. Vamos escurecer aqui, ó, ao lado aqui da casinha. Apresentar aqui uma área mais escura, geralmente atrás de um grande volume de objeto, como é o caso aqui da casa, sempre tem uma área mais escura. Então nós vamos colocar aqui o grafite escurecendo aqui essas áreas. E já começo a representar aqui também a parte lá de trás do telhado. Chaminé. A sombra abaixo do telhado. A janela. Continuamos a desenhar aqui a vegetação. Então dessa forma você está aprendendo a desenhar uma paisagem simples, sem nenhum grande cuidado de fazer tudo muito certinho, mas que vai ser para você uma maneira bem fácil de se desenhar, tá bom? Com isso você vai se familiarizando aqui com a colocação do grafite no papel, para que você possa ter assim domínio, né? Um bom domínio de desenho. Eu não posso, por exemplo, estou colocando aqui, ó, por exemplo, agora esses vegetação aqui nessa área mais ao fundo. Eu não posso preencher toda essa área dessa forma, porque não vai dar ideia de vegetação. Você vai embolar tudo e não vai dar ideia de vegetação. Aqui na árvore, por exemplo, eu tenho que fazer a área de sombra, determinar a área de sombra, tá vendo? Ó, determino a área de sombra da árvore, e a parte de luz eu tão somente insinuo linhas bem fracas, e não precisa ser linhas diretas, tá? Não precisa ser linhas contínuas, não. Mas tão somente a gente dá a ideia, né, dos galhos e do tronco aqui da árvore. Vamos fazer agora aqui as folhagens da árvore. Você vai perceber, ó, que a colocação do grafite é o mesmo, mas agora eu uso X maiores para determinar aqui as folhagens dessa árvore. E à medida em que eu quero representar um pouco mais de iluminação, eu deixo um pouco mais claro, não é? Do contrário, eu escureço para determinar assim as áreas mais sombreadas. Você vai notar que a chaminé, ela não parece ainda uma chaminé. Por quê? Porque falta... Vamos trabalhar essa casa aqui, mais a segunda casa aqui, ó. Parte do telhado lá que aparece lá do outro lado, nós vamos representar aqui. Então nós vamos continuar representando aqui a nossa paisagem, não é? Você vai perceber que a colocação do grafite, ela tem uma harmonia em todo o trabalho. Tem que ter uma harmonia. Esse desenho é um desenho bem rabiscado, não é? E vai ser assim todo o trabalho. A luz, ela está vindo desse lado para cá, então ela vai arrastar a sombra para todo esse lado, tá bom? Isso tem que estar sempre em mente. Vamos representar melhor o lago aqui, ó. Vou colocar aqui algumas pedrinhas aqui, ó, as margens, ou
na beira, não é? Do lago ou do riacho, vamos dizer assim. E à medida em que a gente vai fazendo isso, a gente traz umas linhas aqui na vertical e outras na horizontal, determinando assim a água aqui, ó, a água aqui no lago. Aqui continua a nossa vegetação. Continuo desenhando aqui a vegetação, sem nenhum mistério, sem nenhuma dificuldade, com grafitadas aleatórias. À medida em que essas pedras vão aparecendo mais aqui à frente, elas vão se tornando maiores e também mais nítidas. Seria um bom desenho para se colocar em tela, não é mesmo? Com certeza, seria um bom desenho para se colocar em tela. E a gente volta a esfumar aqui o desenho para ganhar nova suavidade aqui no trabalho. Muito cuidado na hora de você esfumar as partes mais escuras. Estas devem ser esfumadas com cuidado para não espalhar demais o grafite. Essa técnica do desenho esfumado é uma técnica que me agrada muito, facilita bastante aqui o trabalho. Nas áreas mais claras, você deve ter cuidado de não levar o grafite dessas áreas mais escuras para lá, entendeu? Esfuma bem. E a gente volta a reforçar assim o trabalho. Convém eu mencionar para você que eu estou trabalhando com o lápis HB número 2, tá bom? HB número 2, desde o início do trabalho, mesmo lápis. As áreas mais ao fundo a gente não vai escurecer muito, tá? Elas devem ficar mesmo mais desfocadas, para aparecer ao longe, não é? Agora a gente vai procurar aquelas áreas mais fechadas, ou seja, mais escuras, e vamos tão somente escurecer essas áreas. De preferência, pegue um lápis acima do HB número 2, ou seja, HB número 6, por exemplo, seria uma boa pedida para a gente continuar aqui o trabalho. Então nós vamos buscar as áreas mais escuras. E isso vai ser o toque final aqui no nosso trabalho. Você vai notar que as áreas mais escuras, contrastando com as áreas detalhadas e mais claras, é o que nos vai dar vitalidade aqui no nosso desenho. Lembrando sempre que a luz trabalhando aqui nesse desenho está trabalhando desse lado para esse, tá? Então toda a parede das casas, ou seja, essa parede que está de costa aqui para a luz, não é? Ela vai ser um pouco mais escurecida. Então a gente não pode esquecer desse detalhe que é muito importante. É muito importante trabalhar aqui as sombras nessas áreas, tá? Esse contraste aqui é muito importante, convém eu assim falar. Então a gente não vai sombrear muito o desenho, mas nessas áreas a gente vai trabalhar uma boa qualidade de sombra, tá? Ó, o que vai definir bem aqui o lago são essas sombras que a gente vai colocar aqui agora. Entre umas pedras e outras, né? E as margens aqui do lago. Ó, se eu fizer uma pedrinha aqui, ó, fica ainda melhor. Tá bom, gente? Você vai notar, ó, que esse traço aqui na vertical, à medida em que ele vem avançando aqui para frente, ele também vai ficando maior, tá vendo? Mesma coisa aqui com o traço na horizontal.
Mesma coisa aqui nessa parede da casa, a mesma coisa que eu digo comparando com a casa lá de trás, que nós trabalhamos ainda agora. Ela vai ter que ficar mais escura, não pode ficar nesse tom claro assim, porque ela está encoberta, então a luz não alcança essas áreas, então a gente deve escurecer essas áreas aqui, tá bom? Escurecer bem, né? Consequentemente, a gente ganha uma qualidade de luz a mais aqui nessa parte aqui do telhado. Ó, essa partezinha aqui do telhado dessa casa, a gente trabalha uma sombra aqui e uma sombra projetada aqui na parede da casa. E assim por diante. Com isso a gente vai enriquecendo o nosso trabalho. Eu recebi alguns comentários falando que é melhor que eu fizesse o vídeo aula sem falar, sem explicar, colocando tão somente um som e um som no vídeo e acelerasse o vídeo, seria melhor. Mas eu fico imaginando como que você vai aprender alguma coisa dessa forma, não é mesmo? Eu sei que muitos veem o vídeo por ver, mas alguns querem verdadeiramente aprender, então convém melhor, não é, que seja explicado. Assim penso eu. Se eu estiver enganado, que me perdoem e comentem novamente as pessoas aí que têm um pensamento ao contrário a essa minha ideia. Que abaixo do telhado vai sempre ter uma qualidade a mais de sombra, ou seja, uma sombra mais intensa. E para finalizar, nós vamos pegar um lápis bem escuro. No caso aqui, estou trabalhando com giz de cera, o preto. Podia ser lápis de cor preto, o lápis 6B, não é mesmo? Mas como eu quero dar um efeito bem legal aqui no vídeo, eu vou trabalhar com um giz de cera preto, criando esse contraste maior aqui, ó. Que é isso que vai fazer o espectador, ou seja, aquela pessoa que está observando, entender melhor o desenho. Nós vamos procurar as áreas que devem ser mais escuras, tá vendo? E vamos colocar assim esse tom, esse último tom, ou seja, esse tom mais escuro de todo o trabalho. Ok, pessoal? Terminamos assim mais uma aula de desenho. Pratiquem. Não desistam de sua arte, ok? Abraços.